Olá pessoal, meu nome é Manoele Reis, sou consultora TOTOS há 14 anos e trabalho com módulos adicionais. Vamos aprender o processo do módulo contábil. Olá pessoal, vamos lá dar início ao nosso processo do módulo contábil. O módulo contábil, ele é um módulo que ele efetua a gestão do processo da contabilidade, no quesito de gerenciamento de todos os dados que existem dentro do RP, para que a gente traga para a contabilidade as informações que já estão lá dentro, como, por exemplo, entrada de mercadoria, saída, transferência, processo do financeiro e todas as outras informações que trabalhamos dentro do Intor, nós trazemos essas informações no quesito de gestão, gerenciamento e obrigatoriedades para a parte contábil. Como que a gente faz para poder efetuar a configuração deste processo? Existe um módulo, que é o módulo 21, que vai ser o nosso módulo de trabalho dentro do processo contábil. Nele, a gente tem uma lista de processos e configurações que a gente vai trabalhar para que a gente consiga fazer a gestão do mesmo. Vamos lá, então. Primeira rotina que nós vamos trabalhar é o cadastro de contador. Que rotina que é essa? Ela é a rotina onde nós vamos cadastrar os dados do contador. Uma rotina simples, podem ver, inclusão, pesquisa. Eu clico em incluir. E aqui eu coloco toda a nomenclatura dos dados do contador, como nome, CRC, data da validade, UF, RG, CPF, qualificação, sequência. Então, tenho todos os dados aqui. Vou pegar um que já foi cadastrado para vocês darem uma olhada. Vou dar duplo clique e aqui eu tenho todos os dados do contador. Aqui eu marco que ele é um representante legal da empresa para ir nas informações de dentro do sistema. Uma rotina simples que a gente cadastra o contador. A segunda rotina que nós vamos trabalhar é a rotina de grupo de empresas. O que é isso? Toda empresa pode ter filiais. Então, eu tenho uma empresa, por exemplo, que tem uma matriz e duas filiais. As três se transformam em um grupo. Então, aqui eu vou dar um nome para este grupo. Então, eu venho aqui, clico em incluir, nome, grupo, empresa. Então, eu coloco o nome do grupo da empresa, que dentro dessa empresa, lá na frente vocês vão verificar, que a gente vai conseguir colocar as filiais dentro desse determinado grupo. Matriz e duas filiais, por exemplo, a gente vai conseguir colocar dentro desse grupo. Um cadastro simples, pesquisar aqui, ó, nome, grupo de empresa. A terceira rotina que nós vamos trabalhar é o cadastro de sócios. Cadastro de sócios, como o cadastro de contador, são as informações que eu tenho do sócio da empresa, da diretoria da empresa, dos donos da empresa, as pessoas que assinam por essa empresa. Então, eu venho aqui, mesma coisa do cadastro de contador, nome, CPF, inscrição, RG, todas as informações pertinentes ao cadastro de sócio e se ele é um representante legal ou não. Também eu vou pegar um que já exista, um cadastro simples de empresa. Um outro cadastro que nós temos nessa primeira etapa de cadastros do processo contábil é o cadastro de filiais. Aqui, esse cadastro de filiais tem uma particularidade que eu vou puxar este cadastro lá da rotina 535. Então, ele vem já os dados dessas filiais e eu vou somente complementar. Em treinamento, eu até peço para os clientes desabilitar na 530 essa informação aqui para não ficar com aquela intuição, né, com aquele processo de clicar no botão incluir, o que não pode. Eu tenho que apenas editar um cadastro já existente. Então, aqui eu tenho TOTOS, eu vou colocar as minhas informações complementares e a informação complementar que é bem importante no quesito matriz, filial, natureza da empresa, KNAI, então todas as informações
pertinentes a este processo, eu vou trabalhar como forma de complemento da minha estruturação e das minhas informações. Bom, a minha próxima rotina a ser trabalhada é a rotina 2104. Essa rotina, ela é a rotina coração do nosso processo, entre aspas. É a rotina onde eu vou cadastrar o nosso plano de contas. Este plano de contas, ele pode ser criado manualmente, aqui na 2104, ou ele pode ser importado. A importação deste processo de cadastro de plano de contas, ele se faz pela rotina 2127, que posteriormente, em um outro momento, estarei mostrando para vocês. Então, aqui eu vou conseguir fazer o cadastro do plano de contas, vou clicar no botão incluir. Aqui eu vou colocar a minha máscara, por exemplo, vou lançar uma máscara aqui, 9.99.99, seguido de 9, onde este último nível é o nível que recebe lançamento dentro do meu processo. Este receber lançamento é o nível que eu vou trabalhar as contas que vão receber as informações que vão vir do entorno. Tá? Então, eu coloco o nome do plano de contas aqui. Aqui, informações de definições de contas de lucro e prejuízo, definições de contas sintéticas. O que isso aqui significa? Quando eu tenho um plano de contas aberto, eu vou trazer uma estruturação de nível. Por exemplo, nível fornecedor. Dentro daquele nível de fornecedor, eu vou trazer as minhas contas de fornecedores, caso eu escolha que as minhas contas sejam abertas. Se minha conta for fechada, for uma conta só para todos os meus fornecedores, eu vou marcar este botão aqui, utilizam somente uma conta para todos os fornecedores, e lá na rotina 202, que é a rotina de cadastro de fornecedor, lá no campo conta contábil, eu vou setar a informação desta conta para todos os fornecedores, tá? A mesma coisa para o cadastro de conta de cliente. Se eu tiver uma conta de cliente aberta, eu vou trazer o nível que eu vou trazer essa informação aqui. Se ela for fechada, eu marco a opção aqui e a partir daí eu vou colocar lá no cadastro de cliente, que é um cadastro de cadastro de cliente, né? Eu vou colocar a minha conta contábil lá. E a mesma coisa no RCA, no quesito de conta para todos os RCAs, que eu posso trazer um nível dessa conta para dentro do plano de contas também. Bom, feito isso, eu venho aqui, gravo o plano de contas e ele vai me perguntar: deseja incluir as contas contábeis para este modelo de plano de contas? Caso eu faça a importação pela rotina 2127, eu vou clicar em não e posteriormente eu faço a importação pela 2127. Caso eu queira fazer manualmente este processo, eu venho e clico em sim, que aí a partir deste momento eu vou começar a alimentar as minhas contas com os níveis. Vou clicar em sim aqui, aí aqui eu coloco, por exemplo, 99999 seguido de 9. Qual que é o título dessa conta? É a minha conta banco, por exemplo. Então, eu venho aqui, Banco do Estado. Então, eu venho, coloco o Banco do Estado, ele já vai trazer o meu processo de hierarquias e aqui eu vou colocar se compõe resultado, se compõe balanço, utilização de centro de custo, se recebe lançamento ou não, alguma observação e a conta referencial no SPED-CF, que eu vou utilizar quando eu for gerar os meus processos. Clico em confirmar. Beleza, então aqui ele já vai trazer o meu plano de contas gravado e com a minha estruturação. Vou pegar uma aqui que já exista. Plano de contas. Vou carregar. E aqui eu trouxe. Este plano de contas, ele foi importado pela rotina 2127,
Então, ele já traz uma estruturação a partir de um layout que existe na 2127, e aí a gente traz as tratativas e as informações aqui. Aqui vocês podem ver que tem os níveis, né? E o nível que recebe lançamento. Um detalhe bem importante, quando vocês podem notar que aqui eu estou utilizando 3 casas no nível que recebe lançamento. Para uma boa prática, o que eu sempre vou sugerir? Eu vou sugerir que no nível de alimentação, quando existe uma conta para cada fornecedor e uma conta para cada cliente, no nível, vamos supor que seja esse nível aqui, o nível de duplicatas. Aqui, ó. Aqui o nível de fornecedores. Eu tenho este nível de fornecedores e aqui dentro do nível nacional ou estrangeiro, eu vou colocar os meus fornecedores. Sugiro que esse nível aqui, a máscara, seja no mínimo com 5 casas. Por quê? Porque caso eu tenha um inchaço muito grande de clientes e fornecedores, no caso que for um balancete aberto, eu tenha informações, eu tenha uma gordurinha para a gente poder trabalhar essas informações, certo? Bom, então aqui eu carreguei o meu plano de contas, aqui eu tenho o botão de gravar, botão de sair, imprimir, e aqui eu tenho nova conta e editar conta. Então eu posso editar uma conta já existente, no caso dessa aqui, estava marcado que não recebia lançamento, eu venho aqui e marco. Eu quero que utilize centro de curso, que compõe a FConte. Então eu posso fazer a edição disso aqui e editar a conta referência, colocar a conta referência nível aqui, ó, eu vou trazer a minha informação, eu posso criar uma nova conta do processo que eu queira. Por exemplo, eu vou criar aqui fornecedor serviço, por exemplo, dentro deste nível. Ele recebe lançamento? Não, eu venho aqui e confirmo. Pronto, confirmei. Fornecedor de serviço. Então, dentro do nível fornecedor de serviço, eu vou criar uma nova conta. Que conta que eu vou criar dentro do nível de fornecedor de serviço? Aqui, ó. Aqui dentro, eu vou criar uma nova conta. Que conta que eu vou criar? É a conta Maria Fornecedor. Então, eu venho Maria Fornecedor, coloco que ela recebe lançamento, ele já vai me trazer o código reduzido. Este código reduzido será utilizado para vínculos posteriores, que eu vou informar também. E aí, aqui, eu vou trazer a minha informação da Maria Fornecedor, já dentro do nível que recebe lançamento. Então, essa estruturação aqui, nesse primeiro momento, ela é muito importante para dentro do meu processo contábil e dentro das minhas estruturações. Por que eu falo que ele é o coração do nosso processo? Porque sem o plano de contas, eu não consigo fazer nada dentro do meu processo do Intor. Então, como eu não consigo fazer nada, eu tenho que trabalhar essa estruturação bem legal para que a gente consiga avançar para futuras informações. Aqui eu tenho botões de extra, que eu vou vincular a conta contábil à conta referencial aqui, ó. Eu vou puxando a informação e vou trabalhando a estruturação do ativo circulante. Eu vou colocando e alimentando as informações para efeito de conta referencial e SPET, certo? Então, é isso, pessoal. Nesse nosso primeiro módulo, são parte de cadastros básicos. Já eu retorno com mais informações para vocês e uma nova estruturação do nosso processo. Até lá! Tchau, tchau! Dando continuidade ao nosso processo do módulo contábil, vamos trabalhar hoje a rotina 2106. Essa rotina é a rotina de configuração do exercício do módulo. Então, no caso, estamos no ano de 2024, vamos configurar o exercício de 2024. Como eu faço? Clico em incluir. Aqui, eu coloco o exercício em questão, o código do grupo criado, ou seja, qual é o nome do grupo da minha empresa, o código do plano de contas, vamos buscar o plano de contas que nós trabalhamos aqui, o contador cadastrado e o representante legal.
Aqui eu tenho exibições de saldo, como ele é exibido, vamos colocar débito e crédito. E aqui dentro eu vou trabalhar as empresas e colocar as empresas pertinentes a esse exercício. Então, se dentro do meu grupo eu trabalho matriz e duas filiais, eu vou colocar aqui o nome das matrizes e das duas filiais. Eu quero colocar só a matriz e a filial. Vou colocar só a matriz e filial. Eu tenho 3 matrizes. Eu posso trabalhar dentro de um mesmo grupo? Para efeito de contabilização, sim. O que significa este processo aqui? Aqui ele significa a forma que nós vamos trabalhar o grupo para que nós possamos contabilizar as informações dentro daqui da contabilidade. Se a gente vai trazer ele em separado ou se vai trazer consolidado. Então, por isso eu consigo criar esse grupo aqui. Então, por isso que às vezes eu consigo também trabalhar com mais matrizes dentro do mesmo grupo. Só que tem que ter a ciência que essas informações são para trazer as consolidações dos nossos processos e a criação do nosso grupo de exercício também. Aqui eu posso excluir a empresa dentro que eu trabalhei, configurar o SPED SF e vincular o plano I-157 também. Eu vou cancelar aqui, vou buscar um já existente, porque a minha matriz já está criada. Então, eu vou dar duplo clique. Ele só vai falar que o exercício já está sendo utilizado para lançamentos contábeis. Não poderemos alterar dados como ano, grupo e o plano de contas. Então, aqui vocês podem ver que eu tenho matriz e filial. Posso configurar o SPED, vem setado, escolhido aqui a empresa que está setada do lado de fora. Vou fazer novamente, clico aqui ou clico aqui. Então, aqui eu vou clicar em matriz, eu vou configurar as informações da matriz. Aqui é configuração para SPED SF, eu tenho indicador de início de período, aqui eu tenho formas de lucro, se é lucro real, se é lucro presumido, apurações, anual trimestral. Aqui eu tenho, à medida do que eu vou escolhendo aqui, ele vai me trazendo as informações aqui, ó, tá vendo? Eu coloco as informações de estimativas mensais aqui, e nas 0020 eu tenho algumas informações também, tá? Então, eu tenho aqui qual que é o percentual de alíquota, então todas as informações para geração de SPED SF. Beleza, aqui eu tenho o controle diário, como eu vou controlar este bloqueio de informações, eu posso marcar todos, desmarcar todos, escolher alguns só para a gente poder trabalhar, e desbloqueio do ano todo. Então, todo o mês de encerramento, ele é feito em uma determinada rotina, que é a 21/17. Então, eu faço esse bloqueio aqui, eu consigo visualizar os períodos que estão bloqueados dentro desse exercício em questão. Posso clicar no botãozinho gravar e aí aqui eu trago as minhas informações. Tem o botão excluir e editar também, onde eu posso editar os meus dados e informações de dentro desse período de exercício. Bom, feito isso, a gente já pode iniciar o trabalho da rotina 21/29. Que rotina que é essa? A rotina 21/29, ela é uma rotina que eu trabalho minhas regras de contabilização. Essas regras de contabilização, elas já vêm pré-preparadas para tratativas que existem dentro do sistema. Que tratativas são essas? Entradas, saídas, pagamentos, outros recebimentos e todos os fatos geradores, que é o nome que nós chamamos para essas tratativas, ela vem com uma observação do fato gerador. Vamos ver o primeiro? Este fato gerador irá filtrar todas as movimentações de entrada de mercadoria, assim com base nos filtros disponíveis serão montadas as regras para cada tipo de entrada. Não é neste fato gerador que serão criadas as regras de devolução, pois existe um fato gerador específico, que é a devolução para o fornecedor. Então, cada informação, cada fato gerador é uma preparação de dados e informações que nós vamos trazer
do INTOR. Então, se eu tenho entradas de mercadoria no INTOR, eu posso criar uma regra para trazer aquela informação específica. Por exemplo, eu tenho entrada de mercadoria para revenda. Então, todas as entradas que estiverem no INTOR de mercadoria para revenda, a partir dos filtros que são selecionados neste fato gerador, vai trazer para cá. Se eu quero trazer somente revenda de mercadoria, eu trago, exemplo, CFOP 102, 202, 1403, 2403. Ah, eu quero uma saída somente do CFOP 502, que é para dentro do estado. Então, eu posso trabalhar a informação aqui. Para que a gente consiga transmitir e entender melhor, eu costumo contar uma historinha em treinamento para os clientes, que eu vou contar nesse treinamento também. Vou abrir o bloco de notas aqui, e aqui a gente vai começar a trabalhar o pensamento do que eu quero desenhar a minha regra. Você tendo esse pensamento do que você vai desenhar na sua regra, você consegue fazer qualquer regra. Então, vamos lá. Numa regra de entrada de mercadoria, vamos colocar aqui, revenda de mercadoria. Esse é o nome da minha regra. O que eu vou trabalhar para efeito de filtro? Vou trabalhar CFOP. CFOP 102, que são os mais comuns. 202, 1403, 2403. Então, a informação que eu tenho aqui, ela já começa a ser desenhada. Para efeito contábil, eu tenho que alimentar o meu débito e crédito, né? Eu debito e credito. Lembrando, pessoal, que essas nomenclaturas são nomenclaturas mais para contabilidade. Eu não sou contadora, eu trabalho com o sistema, então a minha nomenclatura é um pouco diferente, tá? Então, aqui eu vou trabalhar com débito e crédito. O que é o meu débito dentro de uma nota fiscal de mercadoria para revenda? Aí eu vou começar a pensar. O que é? É o meu estoque. Mas o que é o meu estoque? Concordam comigo que o meu estoque é o valor total da nota menos os meus impostos? Seja ela qual for, ICMS, PIS, COFINS, IPI, ST, seja qual for. No meu estoque é o valor total da nota menos os meus impostos. E o que é o meu débito? O débito é o meu próprio imposto, seja ele ICMS, PIS, COFINS, dentre outros. E o que é o meu crédito? O meu crédito é o meu próprio fornecedor. Então, eu sabendo essa estruturação, eu consigo fazer qualquer regra que eu quiser. Para saída, qual que é o filtro que eu vou utilizar? O que eu vou debitar na saída? O que eu vou creditar na saída? Para efeito financeiro, que nós temos informações de financeiro aqui, ó. Pagamentos e recebimentos, para efeito de financeiro, o que eu vou debitar no meu pagamento, o que eu vou creditar no meu recebimento, vou creditar banco, vou debitar cliente ou vice-versa. Então, vocês vão começar a pensar essa estruturação, certo? Para quê? Para que a gente consiga efetuar o desenho e trazer esse desenho para dentro da contabilidade. Então, eu sabendo isso, eu consigo fazer e cadastrar qualquer regra, né? Então, vamos efetuar este desenho para dentro do nosso processo aqui. E já eu volto com este cadastro.